irmãos, nós convidamos todos a abrirem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler do versículo 18 ao versículo 29. Apocalipse 2, do 18 ao 29, que é o texto no qual concluiremos a exposição, a carta à igreja em Tiatira. Apocalipse 2, do 18 ao 29. Diz a suficiente, inspirada, inerrante, infalível e autoritativa palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que é a próstata de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Oremos. Senhor, Senhor nosso, eis-nos aqui, Senhor, para apresentar as verdades santas, eternas da Tua palavra, ó Deus. Palavras perfeitas que se cumprem, palavras nas quais, ó Deus, não há erro. Palavras, ó Deus, que nos confrontam, palavras, ó Deus, que nos orientam, palavras que nos alertam, nos mostram os perigos, que nos traz esperança, ó Deus, que nos concede as promessas que serão cumpridas. Ó Deus amado, nós te agradecemos imensamente, ó Deus, pelo privilégio de anunciar essas palavras, mas nós a fazemos, ó Deus, com temor e tremor diante de Ti. Porque essas palavras, ó Deus, ou elas salvam ou elas condenam. Inclusive aquele que as pronuncia. Na verdade, principalmente, aquele que as pronuncia. Teu Espírito, ó Deus, esteja sobre nós, agindo, conduzindo, e sobre os que ouvem, ó Deus, para que possamos falar com autoridade e esta palavra seja recebida também, Senhor, com autoridade. E compadece, ó Deus, da vida dos ouvintes. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame a sua graça, o seu entendimento, o seu favor. Meu Deus, chega-te, ó Deus, com graça.
para os ouvintes, ó Senhor. Concede-lhes, Senhor, compreensão das tuas verdades e submissão, ó Deus, a ti e ao teu governo, para que não enfrentem, ó Deus, a ira do Cordeiro, mas sim o amor. Experimente o amor, que excede todo o entendimento. Nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título do sermão é O Perigo da Tolerância na Igreja. Nós começamos no domingo passado e rogamos a Deus que com a sua graça nós possamos concluí-lo. A epístola ou a carta que nós acabamos de ler, ela foi dirigida à igreja de Tiatira. E Cristo trouxe um alerta sobre essa igreja, porque havia um perigo no seio da igreja, no meio da igreja. Uma igreja que estava numa cidade pequena, uma cidade pouco influente comparada a algumas outras que estavam ali nas suas proximidades, como Éfeso e Pérgamo. Mas, como naquela cidade havia uma igreja, Cristo estava de olho nessa igreja, observando, porque ele acompanha aquilo que acontece nas suas igrejas. A descrição de Cristo aqui é como aquele que tem olhos, olhos como chama de fogo. O que significa? Olhos penetrantes que conseguem ver tudo, ao contrário dos nossos, que conseguem ver apenas o exterior e não muito mais. Eu diria até, usando uma expressão popular, que nós enxergamos apenas, irmãos, um palmo na frente do nariz. Mas Cristo não. Ele prescruta com seu olhar. E a igreja precisa saber disso. Todos aqueles que fazem parte da igreja, aqueles que visitam, estão conhecendo a igreja, eles precisam saber que a igreja tem um dono, a igreja tem um cabeça, que não é o pastor, que não são os pastores. Em algumas igrejas que tem, que não é um conjunto de presbíteros, de bispos, de anciãos, mas sim o cabeça é Jesus Cristo, que está ali, observando, olhando. Ele também tem os pés de bronze, os pés de bronze polido, pés firmes, que aguentam o peso. Cristo está dizendo àqueles que estão ali, olha, eu estou presente aí com vocês, meus pés estão aí, firmados. Minha presença não pode ser ignorada. Por quê? Porque são pés polidos, trabalhados. Irmãos, essa linguagem, sabe, de pés de bronze polidos, essa linguagem era muito bem recebida por aqueles irmãos, porque lá em Tiatira havia organização de artesãos, e artesãos que trabalhavam com metal, artistas. Então, quando se dizia que, quando Cristo se identificava como alguém que tinha pés de bronze polido, isso para eles, irmãos, já era muito clara a linguagem. Cristo estava dizendo, eu conheço vocês, eu atento para o que ocorre com a igreja, eu estou também aí nessa cidade, não se preocupem, vocês são pequenos, a cidade é pequena, não é expressiva, meus pés estão aí também, e eu consigo enxergar um grande perigo na igreja. Que perigo era esse que estava naquela igreja? O perigo da tolerância. Que tipo de tolerância? A igreja permitindo no seu meio falsos profetas, falsos ensinamentos, consequentemente, irmãos, práticas pecaminosas. E eu quero abrir um parêntese aqui. Os irmãos vão vendo aqui, viu a expressão Jezabel se prostituindo. De fato, irmãos, naquela época havia cultos em que se praticava relações sexuais para
o sentido de adorar os deuses. Você pode dizer, mas pastor, nos dias de hoje você não vê uma igreja, né? Com essa característica. E mais uma vez a gente questiona, existe esse perigo no nosso meio? Será que essa parte aí, ela diz respeito a nós? Sim, diz respeito. Primeiro porque a prostituição, irmãos, espiritual, ela se dá com muita facilidade e de muitas maneiras. Talvez vocês se admirem muito quando nós dissermos que, ao dizermos que a grande maioria das igrejas ditas cristãs, e eu digo cristãs inclusive, e principalmente evangélicas, estão espiritualmente prostituídas na doutrina, no ensino falso, no ensino de homens. As pessoas não estão adorando tão somente a Deus, estão adorando a Deus, estão prestando culto a homens. As pessoas estão adorando a Deus e a Mamon dentro das igrejas. As pessoas estão se prostituindo com o mundo. Mensagens, estudos, direcionamento estão sendo dados na igreja para que a igreja se conforme ao mundo. Isso é prostituição. Quando não, também de maneira explícita, quebrando o 7º mandamento: não adulterarás. Tolerância com a fornicação, tolerância com o adultério. Isso acontece nas igrejas e muito nos nossos dias. Igrejas que se descaracterizam completamente. Então, existem muitas Jezabel dentro das igrejas nos dias de hoje, ensinando de maneira errada, levando os crentes, os cristãos, a se prostituírem, a se misturarem, a se venderem, a fazerem pactos, acordos com o mundo, de N maneiras, de muitas formas. Fecho parênteses. O argumento para defender esse pecado lá em Tiatira, como também é nos nossos dias, no nosso meio, é a mesma coisa, irmãos. Vou repetir para os irmãos, de forma muito sábia, é dito que nada se faz novo debaixo do sol. Nada. As práticas nos nossos dias só têm uma nova roupagem, uma nova característica. Daí a importância muito grande dos credos e das confissões. Nós temos para nos deixar um legado de grandes homens de Deus que se debruçaram sobre a palavra e nos deixaram documentos sistematizados para que a gente não possa cair, não incorrer em determinados erros que no passado a igreja já caiu. Então, nos dias de hoje é isso. Olha, veja, lá em Tiatira tinha uma mulher influente dentro da igreja que se considerava profetisa. Quantas pessoas não tem aí nas igrejas? Mulheres e homens que se levantam e dizem: Deus falou comigo. E vão instruir a igreja. E a igreja dá ouvidos. Negligencia o que tem na Escritura para dar ouvidos a essas pessoas. Por quê? Porque elas são influentes, porque elas falam bem, porque elas falam verdades na palavra de Deus, porque elas são carismáticas, porque elas são pessoas acolhedoras, atenciosas, beneficentes. As pessoas ouvem.
e vão se conformando com o mundo. Porque, irmãos, olha, só tem duas coisas, veja. Olha, só existe o ensino correto e o ensino errado. Não existe um meio termo, um mais ou menos. Na Escritura só existem dois caminhos: céu, o que leva para o céu, e o que leva para o inferno. Cristo disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então só tem duas opções. Ou o ensino está de acordo com a Escritura, ou ele não está de acordo com a Escritura. A questão é que toda a sociedade daquela região onde se encontrava Tiatira estava envolvida na prática de cultos pagãos, imorais e sacrifícios a deuses falsos. Mas, pastor, é muito grosseiro isso, né? Você participar assim de uma coisa. É, irmão, mas para o cristão não sofrer tanto naquela época, porque aqueles que não se recusavam a se amoldar a essas práticas eram perseguidos, presos e mortos. Então o que acontece? Para que não acontecesse isso, essa falsa profetisa induzia a prostituição cultural. Aí eu lhe digo, para você hoje não ser também perseguido, escanteado, tem muita prostituição cultural. Para você não ser considerado uma pessoa rejeitada, vão chamar você para participar de um culto ecumênico. Uma coisa bonita. Fazer um culto onde todas as religiões vão participar. Aí, para você não ser chamado de intolerante, você diz: não vou participar, porque o culto, eu só presto culto ao meu Deus. Aquela religião ali, ele vai prestar um culto a outro Deus. Mesmo que ele diga que vai prestar um culto ao Deus que eu creio, ele vai usar elementos de culto que o próprio Deus não deixou. Então isso não é um culto agradável ao Senhor. Eu não vou participar desse culto. Meu Deus, como você é intolerante. E você vai começar a ser escanteado, rejeitado. Vai perder oportunidades. Sim, nos nossos dias também. Isso é prostituição cultural. Você acha que as igrejas que prestam culto aí, com elementos que não estão na Escritura, não é um tipo de prostituição? Você acha que é só uma opção? Não, é porque uns gostam de fazer assim, outros gostam de fazer desse outro jeito, mas todos estão desejosos de prestar um culto a Deus. É assim que Deus recebe o culto? Deus, porventura, meus irmãos, onde nós encontramos na Escritura que Deus recebe um culto do meu jeito, da forma que eu acho que devo cultuar? Cristo disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorar em verdade significa de acordo com a verdade da Escritura. O contexto desse, irmãos, dessa fala de Jesus era sobre culto. A mulher samaritana estava dizendo, né? É dito que nós adoramos naquele monte lá. Ela estava apontando para o Monte Ebal e Gerizim. Vocês dizem que é para adorar em outro lugar. Jesus disse: é para adorar onde deve ser adorado, onde é dito na Escritura, na palavra, que é ser adorado. Porventura, Deus aceitava o culto dos samaritanos? A Bíblia diz que os samaritanos adoravam a Deus, mas também adoravam outros deuses. Eles adoravam a Deus da maneira que eles achavam melhor. Eles usavam os seus próprios sacerdotes, seus próprios levitas, que eles instituíram, que não vinha da linhagem dos levitas. E Deus aceitava esse tipo de culto? Nunca aceitou. Era um culto prostituído.
por que ele iria aceitar nos nossos dias? E os membros das associações de artesãos eram obrigados a assistir à festa em honra desses deuses, comer carnes em seus templos, transgredir. Se eles não fizessem parte, dizem os estudiosos da Escritura, eles eram expulsos da união comercial. Lhes faltava emprego e a única certeza que eles tinham era a pobreza. Cristo disse: se vocês cederem a isso, vocês estão em grande perigo. E vocês cederam. Tem gente aí dentro da igreja, não todos, que cedeu. E nós vimos no domingo passado, irmãos, os perigos que a igreja corre ao ser tolerante. Foram dois. A tolerância faz com que a igreja se conforme ao mundo. A igreja ela não se conforma à palavra. Ela não se conforma ao que Cristo deixou. Ela se amolda ao mundo. O contrário de que Paulo advertiu e exortou os irmãos lá em Romanos 12, 1 e 2. Ele disse: não vos conformeis com este século. Mas a igreja, quando tolera, se conforma. Em segundo lugar, a tolerância traz o juízo de Deus. Cristo disse isso. Se você continuar desse jeito, com a tolerância com esse pecado, eu vou vir e não vou poupar os impenitentes. Eu vou primeiro prostrar em cama, e se não se arrepender, porque Cristo, Deus é longânimo, né, é misericordioso, se não se arrepender, eu mato seus filhos. Ele prometeu. Esse é o motivo, irmãos, porque Cristo faz o alerta à igreja. Só a igreja de Tiatira? Não. A todas as igrejas. Agora, meus irmãos, essa carta não tem só alerta. Ela também tem. Encontramos lições e instruções de como a igreja pode se livrar desse perigo. E é o que nos propomos nessa noite. Respondendo a seguinte pergunta: como a igreja pode se livrar do perigo da tolerância? A tolerância traz aquelas consequências. Mas como ela pode se livrar? Nós encontramos isso. Veja o versículo 19. Os versículos 19, 24 e 25 nos mostra, em primeiro lugar, como nós podemos nos livrar desse perigo, que é conservando a ortodoxia e a ortopraxia. Vou explicar para os irmãos. Versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Versículo 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. 25. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. O que significa, irmãos, conservar a ortodoxia e a ortopraxia? Ortodoxia, irmãos, nada mais é do que uma palavra que diz: mantenha o ensino correto das Escrituras. Continue ensinando fielmente o que tem na Escritura, o que está na palavra. Isso parece ser óbvio, né, irmãos? Mas não é. Por quê? Porque, meus irmãos, é uma luta. Você ensinar, você se manter fiel à Escritura é uma luta. Por quê? Porque a Escritura nos confronta. Nós, irmãos, somos tendentes, sempre pendemos, por causa do nosso coração, dos nossos desejos, pendemos para o pecado.
As coisas, quando colocamos os nossos olhos nas coisas do mundo, elas se parecem muito mais agradáveis, adocicadas, atraentes. O paladar sempre parece ser melhor. Então, manter é muito difícil, porque ela vai atingindo as nossas vontades, ela vai frustrando os nossos planos, os nossos planejamentos. E muitas vezes você diz, mas esse plano é tão bom, eu desejo uma coisa tão boa. Tá certo, irmão, você pode desejar uma coisa boa, mas a Bíblia diz que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Uma coisa boa que você quer fazer pode não estar em conformidade com a vontade de Deus para a sua vida. E você tem que renunciar. Não é para renunciar isso, mas eu já combinei com a minha esposa. Ué. Eu combinei com meu esposo, eu combinei já com meu filho, eu combinei com minha família toda. E agora? Muitos ficam com a família e deixam Deus de lado. Isso é um preço muito alto. Pague o preço. Vale a pena. Então, ortopraxia é manter o ensino correto. Porque, como eu disse, a instrução correta, ela vai botar você no prumo. Usando uma expressão aqui da construção, né? Vai botar você dentro do esquadro. Sua construção vai seguir de forma adequada. Você vai ter bases firmes. E o que é ortopraxia? É a prática correta desses ensinos. Ensinar de forma correta, instruir de forma correta, é uma coisa, irmãos. Outra coisa é você seguir com a prática desses ensinos. É difícil ensinar corretamente. Você tem que se aprofundar, você tem que amar a palavra de Deus. Você tem que buscar, você tem que viver uma vida de oração para entender a palavra de Deus. Ensinar seus filhos, né, meus irmãos? Em casa, ensinar você mesmo, orientar e fazer. Aí é outra história. Como nós costumamos dizer, são outros 500. Então, o que é que Cristo disse? Para combater esse perigo, você deve manter o ensino correto e lutar para fazer aquilo que Deus está ensinando na sua palavra da forma correta. Porque muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Nós queremos dar um jeitinho. Então, Cristo, que conhece muito bem a igreja, ele mostrou as qualidades dessa igreja e disse que os irmãos precisavam manter essas qualidades. Porque também pode se dizer, mas pastor, a gente tem isso aqui, mas mesmo assim está tendo problema. Né? O ensino está correto, tá. Tem um ensino correto e tem problema nessa igreja. E aí? Você vai abandonar o ensino correto? Não. Você vai combater o problema. Na hora do aperto, irmão, na hora da dificuldade, olha, vem tudo quanto é coisa na mente. Então mantenha. Agora, me permita, irmãos, eu quero que vocês prestem bem atenção nos destaques que Cristo faz de um aspecto positivo dessa igreja. Veja só, o que é que ele diz? Ele diz, conheça as tuas obras. Aí ele diz, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras. São 5. Eu quero, irmãos, abordar rapidamente essas 5 questões. São muito importantes. Primeiro ele fala do amor. Lembra da igreja de Éfeso? Ao contrário de Éfeso, Tiatira não tinha se afastado do amor.
Essa igreja continuava forte e fervorosa ao longo dos anos, o amor não esfriou. Então ele dizia: eu conheço e mantenho esse amor. Não fraqueje no amor, porque senão, aí nós vimos em Éfeso o que aconteceu, né? O que aconteceu com a igreja que abandonou o primeiro amor. Mantenha esse amor. Então, é possível, irmãos, que ao longo dos anos esse amor tenha aumentado. E o amor é uma marca do cristianismo, em especial em contexto de perseguição, de dificuldade, de risco de vida. Por quê? Porque, lembra, aqueles irmãos estavam vivendo num contexto de dificuldade. E as dificuldades podem levar as pessoas a se embrutecerem, né? Ficarem com a casca grossa. Em que sentido? Fechado, desconfiado, duvidando um dos outros. Aqueles irmãos, eles não agiram dessa maneira. Eles, mesmo com a perseguição, eles não ficaram desconfiando um dos outros. Irmão, suspeita maligna. Olha, é uma coisa terrível. A suspeita maligna, ela destrói uma igreja. O que é isso? Você ficar desconfiando por que é que o irmão agiu assim. Por que será que o irmão fez isso? Será que ele está com a segunda intenção? Será que o irmão está querendo passar a perna? Será isso? Será aquilo? Será? A fraqueza no amor, irmãos, ele alimenta a suspeita maligna. Aí Cristo disse: olha, eu conheço o seu amor. Então o que é que você vai fazer? Mantenha esse amor. Alimente esse amor. Não fique com reserva, com desconfiança. Na igreja de Tiatira, as dificuldades, os embates não foram capazes de diminuir o amor daqueles irmãos. Amor de uns para com os outros e o amor para com Deus. João diz assim, lá em 1 de João 4, 7 e 8. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a pergunta: como manter esse amor operoso durante tantos anos? Qual o segredo para continuar amando seus irmãos, mesmo quando se conhece tanto a ponto de saber dos seus defeitos, falhas, problemas e dificuldades? Essa é a questão. Passa muito tempo com a pessoa, você começa a conviver muito tempo com a pessoa, você começa a ver seus defeitos. Começa a identificar. Quem não tem defeito, irmão? Quem não tem problemas, dificuldades em determinadas áreas? Qual é a solução? Rapaz, não vou chegar mais nem perto. Conhecer os defeitos, eu vou fazer assim, eu vou me afastar um pouco e deixar ela lá. Não foi isso não que os irmãos de Tiatira fizeram. Apesar dos defeitos dos irmãos, eles amavam mais uns aos outros. Esse é o segredo. E como é que a gente faz isso? Praticando o perdão. É assim que a gente resolve, perdoando. Exercitando o perdão. Porque o perdão não se lembra, não se recorda das ofensas que recebe. Não fica lembrando as palavras ofensivas que foram lhe ditas. Quem perdoa está desejando o bem do irmão. Quer que ele melhore, quer que ele cresça, quer que ele evolua. Quem ama e perdoa não fica satisfeito com a desgraça do irmão. Pelo contrário, ele quer ver o irmão crescer, ele quer ver o irmão caído se levantar. Ele estende a mão, ele se gasta para ajudar o irmão. Ele quer ver aquele irmão melhor. Ele não vai dizer: aí, tá vendo? Bem feito. Uma coisa, irmãos, é a gente identificar o problema da queda do irmão. Isso é uma coisa. Muitas vezes isso é preciso. Tá aí por quê? Olha, caiu aí. E agora? Vai deixar ele lá? Não.
Não. Aqui, meu irmão. Aqui, minha mão. Venha, eu quero você aqui, de pé. Então, quem perdoa está interessado em ajudar, acudir. Quem tem o coração inclinado ao perdão, toma a iniciativa de ajudar. Ele identifica, ele vai ajudar. Ele não espera que o irmão caia. Ele vai identificar, ele diz, rapaz, eu acredito que essa situação aqui vai fazer o irmão tropeçar. Aí o que você faz? É proativo. Você vai lá e, irmão, vem cá, com jeitinho, né? Com amor, com cuidado. Meu irmão, eu estou achando que por aqui não é o caminho, não. Vamos fazer assim para que não aconteça isso? Então, irmãos, o amor é um grande aliado. Depois vem o que? A fé. Depois do amor vem a fé. A fé aqui é o quê? É entendida como a fidelidade. Fidelidade, irmãos, a Cristo, a sua palavra. Em primeiro lugar. Fidelidade a Deus, fidelidade a Cristo. Fidelidade de uns para com os outros. Não é? Essa é a fidelidade, fé naquilo que Deus deixou, nas verdades. Crer na Escritura, dizendo, esse é o caminho, é assim que nós devemos andar, é por esse caminho que nós devemos trilhar. Se a gente trilhar esse caminho, eu sei que vai dar certo, porque a Bíblia diz que vai dar certo. É fé. Esses irmãos eram pessoas em quem você podia confiar. Pessoas de fé. Pessoas fiéis ao reino de Deus. Pessoas dispostas a lutar, porque ele cria no que a Bíblia diz. Ele cria que diz, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, irmãos. E as demais coisas elas vão ser acrescentadas. E esse irmão tinha essa segurança, essa fé, que contrasta com inconstância, com insegurança. Então, esses irmãos de Tiatira eram pau patrão da obra. Podia contar com eles. Eram irmãos de fé, comprometidos com o reino de Deus, comprometidos com os irmãos, comprometidos com a igreja. Cristãos que tinham uma só palavra. Aqui, estamos aqui, firmes na palavra. Então nós nos mantemos aqui. Esse irmão, ele não vai tolerar o pecado. Esse irmão, com fé, com essa fé, ele não vai tolerar as falsas doutrinas. Ele tem segurança, ele diz assim, não, esse caminho aqui, não, esse vai dar errado. Por que vai dar errado? Porque a Bíblia diz, eu creio na Escritura, que a Bíblia diz que vai dar errado. Então é pessoa que tem fé. Outro aspecto importante, o terceiro, o serviço. O que isso quer dizer? Cristo está dizendo, esses irmãos eram prontos para servir. Eles não mediam esforços, não. Uma pequena dificuldade para eles não representava nada. E uma grande dificuldade, ele dizia, é uma oportunidade de servir ao Senhor. Só a dificuldade está grande. Eles não tinha fé? Não tinha um amor? Pronto. Ele aliava a fé e o amor e ia partir para o serviço. Trabalhar. Pessoas que não esmoreciam com facilidade, que enfrentavam as dificuldades. Hoje em dia, irmãos, temos cristãos que desanimam com a facilidade, né? Muito grande. Basta uma dificuldade que surgiu na igreja, eles enfraquecem. Sim, meu amigo, isso aqui não vai para frente, não. Eita. Não vai não para frente. Vai. Olha, isso aqui vai se acabar ligeiro. Sim, você está fazendo o quê? Está se esforçando em quê? Está se doando? Está se dispondo para superar essa dificuldade? Ou está só como espectador, olhando? Está como Jonas. Jonas ficou lá, irmãos, arrumou um lugar
né, privilegiado, e ficou esperando ver a cidade ser destruída. Deus vinha sobre o juízo, está lá da de cima. E cadê? Não, já fiz a minha parte. Fez uma pregação ligeira, aligerada, apressada. E ficou esperando o juízo. Muitos estão assim nas igrejas. Lá de cima, olhando só, isso aqui eu só estou contando o tempo que vai se acabar. Não dou tantos dias. Esses irmãos, não. Quem não tem essa disposição de servir, pode ver, irmãos, reclama demais. Pode prestar atenção. Quem muito reclama é quem pouco faz. Acha defeito em tudo. Os irmãos estão fazendo, estão se esforçando. Aí ele vai ver o defeito do irmão que está fazendo a obra. O irmão está num canto, está no outro. Está ajudando, está auxiliando, está querendo fazer. Muitas vezes até na boa vontade, escorregão, né? Nós não somos perfeitos. Estou aí, tá vendo? E tu tá fazendo o quê? Estou aqui só olhando. Olhando o quê? Os defeitos dos outros. Isso é o quê, irmãos? Isso aqui é olhar o cisco no olho do outro, mas não enxergar a trave no seu. Os irmãos de Tiatira, os fiéis, eles estavam com a mão na massa. Não tem um tempo para ficar olhando o defeito dos irmãos, não. Eu tenho muita obra para fazer. Tenho muita coisa para fazer. Eles iam observar as necessidades do reino, as necessidades da igreja. O que é que a Bíblia diz que nós precisamos? Olha, aqui, nossa igreja está precisando disso, o irmão está precisando daquilo. Não ajuda nessa área aqui. O irmão está precisando de uma instrução aqui. Vejo as irmãs aqui, estou preocupado com a instrução dos meus filhos, né? E aí, o que é que você vai fazer? Se envolva. Procure saber. Você tem conhecimento na área? Vai ajudar, chegue junto. Né? E o que é que você precisa mais aqui? Rapaz, aqui a gente ainda está precisando disso, daquilo. Vá lá. Eu tenho certeza que Deus lhe deu algum dom, algum talento. Deus lhe deu algum recurso para você contribuir. Porque a palavra é quem diz isso, irmão, não sou eu. Cristo diz, a palavra de Deus diz, Paulo disse, quando Jesus, Cristo, ressuscitou dentre os mortos, deu dons aos homens. Para quê? Para contribuir com o crescimento da igreja. Então aqueles irmãos tinham serviço. Ele dizia assim, o reino de Deus, eu vou lutar por ele, porque Deus me botou nele, não foi para ficar assistindo as coisas de camarote e VIP. É para eu estar lá. É para eu estar lá. O que mais? A perseverança. Ó, como isso é importante. Muitas vezes se manifesta amor, se manifesta fé, se manifesta o serviço, mas não persevera. É só no começo. Que a gente chama o quê? Fogo de palha. Né? Tocou assim, se pegou fogo ligeiro. Mas não tem constância. No instante, se apaga. Aqueles irmãos, não. Aqueles irmãos, eles perseveravam. Por quê? Porque o olho, o foco deles, irmãos, a visão deles não estava aqui, no agora. Eles estavam olhando no horizonte. Eles estavam olhando, como o apóstolo Paulo disse, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, Filipenses 3,14. Eles estavam olhando assim, ó, adiante, no horizonte. Tem muitos que começam, mas olham de lado. Aí, ou você olhar de lado é o quê? Você começa a ver as dificuldades. Você começa a enxergar os problemas. Aí diz, rapaz, estava tão bonzinho, mas agora está difícil, hein? Você começa a fazer a vontade de Deus. Você já percebeu que quando você começa a fazer a vontade de Deus, as dificuldades aparecem? E quando mais aparece a dificuldade é quando você está fazendo. Quando você não está querendo fazer, ou não está fazendo a vontade de Deus, está tudo tranquilo. Está bem. Por que é que está bem? Você está de acordo com o mundo.
Agora você começa a fazer a vontade de Deus, aí, meu amigo. Aí aparece, recebe a crítica de um, a do outro. O pecado fala mais alto. Meu Deus, eu nem sentia isso daqui. Agora eu estou começando a sentir o peso do pecado. Você tem que mortificar o pecado. Aí a luta continua. Esses irmãos perseveravam. Certamente, irmãos, em oração, rogando a Deus. Ele via a dificuldade e botava o joelho no chão. Viu a leitura aqui? Acompanharam a leitura? Cantaram a Deus, o povo, quando viu o exército de Faraó sendo engolido pelas águas. Cantaram, louvaram a Deus. Na primeira dificuldade, murmuraram. Tinham acabado de louvar a Deus, ficaram com sede e murmuraram. Perseverança pouca, né? Não é fácil, irmãos, perseverar em sofrimento. Mas não é sofrimento por causa do pecado, é perseverar em sofrimento por causa de Cristo, do Evangelho. Se manter firme ali. Não, Senhor, eu sei que esse é o caminho. É o caminho de quê? É o caminho de eu negar a mim mesmo. É o caminho da humilhação. É o caminho de eu mortificar meu ego. Eu estou passando por essa situação porque meu ego está muito lá em cima. Ele tem que ficar lá embaixo. E você perseverar é difícil, irmão. Mas sem perseverança, você não consegue vencer a tolerância na igreja. Você tem que perseverar na palavra, na convicção, na certeza. A chama da fé está viva com a perseverança no combate. Por fim, irmãos, o progresso. O quinto aspecto eu quero mostrar aqui para os irmãos. Cristo disse que esses irmãos estavam progredindo. Quer dizer o quê? Melhorando cada vez mais. As suas obras eram mais numerosas do que as primeiras. Eles estavam crescendo. Eles não ficaram parados no tempo e no espaço. Eles buscaram crescer na graça e no conhecimento de Cristo, no conhecimento de Deus. E isso, irmãos, faz com que você frutifique. Esse é o outro problema que acomete o cristão. O cristão tem no início da sua caminhada, no início do seu entendimento, ele tem uma subida até exponencial. Muitos crescem exponencialmente e não linearmente. O crescimento linear é um crescimento constante e contínuo, com base numa constante, né? Um valor constante. O crescimento exponencial é mais ou menos assim. A curva é assim, ela vem e faz. Sobe de repente. O irmão subiu de repente, mas não continua subindo. Chega uma hora que para, estagna. Esses irmãos não. Nós não podemos, irmãos, nos contentar com um crescimento inicial. Nós temos que buscar sempre crescer. Então a luta é grande. Aí lembra, por isso que a gente precisa do amor, da fé, da perseverança, para poder continuar crescendo, do serviço, para crescer. A gente pode contar com esse crescimento porque a nossa fonte é Cristo e é uma fonte inesgotável, uma fonte de graça. Você pode ir, você pode pedir. Você vai pedir para quê? Você não vai pedir para se beneficiar, você vai pedir para o reino. Tiago diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar nos vossos próprios deleites. Tem muita gente pedindo, irmãos. Mas pedindo até ali. Pedindo para realizar os seus sonhos. Eu tenho um sonho.
Tem gente ainda acreditando em sonho, em sonho. Está aqui, irmãos, a palavra. Você quer a vontade de Deus para a sua vida? Está revelada aqui. Esses irmãos não eram ouvintes profissionais, mas operosos praticantes da palavra. Versículo 25 diz: tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Então, um ensino correto, uma prática correta, ele se mantenha. Prossiga. Continue fazendo o culto doméstico. Persevere. Continue. Está difícil? Continue. Tem um filho difícil, rebelde. Continue disciplinando ele. A Bíblia diz o quê? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Continue. Persevere. Tem uma dificuldade muito grande. As esposas lutem. Lutem para serem submissas a seus esposos. Os esposos lutem para amar suas esposas, amar seus filhos. Lutem. O mundo vai oferecer muita coisa boa e bonita. Vai oferecer um esporte para você passar muito tempo ali. Não é que você não deva praticar esporte, não, mas você tem que ter cuidado. Você está praticando esporte e está negligenciando a família, a casa, a esposa, os filhos. Tome cuidado. A esposa está querendo ser uma pessoa mais ágil, que tenha mais, desenvolva mais seus talentos. Cuidado, para não desprezar o marido. Você começa a se achar, muito capaz, e a submissão vai lá para baixo. Se Deus está lhe dando capacidade, você é auxiliador. Auxilie seu marido a ser um marido, a ser o cabeça. A capacidade que Deus dá à mulher não é para ela se sobressair ao cabeça. É para ela ajudar o cabeça a ser cabeça. É bem diferente, né? Do que a gente ouve nos nossos dias. O protagonismo da mulher. Coitada, quantas mulheres não estão sofrendo por esse protagonismo? Quantas não estão doentes, estressadas? Quantas não estão com esgotamento físico e mental? Porque elas escutaram a mensagem de Satanás. Você pode ser não só igual ao homem, você pode ser melhor do que o homem. A Bíblia não diz, meu irmão, nada que a mulher é inferior ao homem, nem que ela não pode fazer. Agora, a Bíblia deixou o papel do homem e o papel da mulher. Quando o homem abandona seu papel, é um desastre. Quando a mulher abandona seu papel, é um desastre. Na família, na igreja, na sociedade, no município, no estado, no país e no mundo. O que é que nós temos que manter, conservar? Conservar o que é correto. Conserva a sã doutrina. Conserva as boas práticas, os bons ensinos. Você vai afastar o perigo, esse perigo da igreja. Em segundo lugar, irmãos, e em último lugar, como nós devemos combater o perigo da tolerância do pecado na igreja é confiando nas promessas de Cristo. Veja aí os versículos 26, 27 e 28. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Tem muitas promessas. Confiar nas promessas,
manter-se firme nas promessas é primordial para a caminhada cristã, porque a caminhada é árdua. Essa caminhada é feita com luta. Não é luta pontual, é luta diária, cotidiana. E são lutas cansativas, difíceis. Lutas que trazem cansaço e não poucas vezes desânimo. Quantas vezes, né? Em determinada situação, olhamos e não vemos a saída, não vemos a solução. A gente reconhece que muitas vezes Deus nos acudiu, mas quando a tribulação é muito forte, você parece não enxergar a luz no fim do túnel. Mas com essa exortação, Cristo está nos fazendo colocar o foco no lugar certo. Ele disse: eu tenho olhos penetrantes e eu quero que vocês olhem através do prisma da fé. Através dos óculos da fé e não através das lentes da incredulidade e da fraqueza humana. Ele está dizendo: mantenha-se firme, creia nas promessas. Eu venci e vocês vencerão. João 16:33 diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então essa é a maneira de se combater a tolerância com o pecado. Não se deixe esmorecer por qualquer coisa. Temos promessas grandiosas. E Cristo tem o poder de fazer cumprir cada uma dessas promessas. Não é você que vai fazer cumprir. Não é sua força, não é sua estratégia, não é seu conhecimento, não é sua experiência. Muitos dizem: eu já passei por isso, já sei como vou fazer. Tudo você tem que submeter a Deus em oração. Ele vai fazer cumprir a sua promessa. Qual é a promessa aqui? Nós temos uma promessa dupla. A primeira promessa é autoridade sobre as nações. Isso quer dizer o quê? Se você se manter firme e perseverar, você vai ter autoridade. Deus vai lhe botar no lugar como José do Egito para mandar? Não. Não, no mundo todo não, mas pelo menos na cidade também não. Atentem bem. A mensagem é espiritual. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Há dois momentos importantes aqui. O primeiro é o que fica mais claro. O que é que fica mais claro aqui? A situação vai ser invertida. A promessa é o seguinte: você vai, num momento, o mundo está lhe oprimindo. Mas vai haver um momento que essa situação vai inverter. Quem conservar a sua consciência limpa, quem se mantém leal, continua, né, no amor, na fé, na perseverança, no serviço, vai governar o mundo. Mas não é aqui não, não é agora não. É com Cristo. Você vai compartilhar do domínio de Cristo sobre as nações. Preste bem atenção. Cristo recebeu esse domínio do Pai. Nós cantamos o Salmo 2, o verso 8 e 9 diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Veja, a linguagem do Salmo 2 é a mesma de Apocalipse 2. O que é que isso vai acontecer? No dia do juízo, o ímpio será quebrantado, será quebrado. Os artesãos de Tiatira também entendiam muito bem essa linguagem. Tinha oleiros lá. Ele sabia que um vaso feito podia ser quebrado e
despedaçado. O que isso quer dizer? Olhe, existem forças contrárias ao avanço do Evangelho. Eu sei que existem muitas forças hoje contra a igreja de Tiatira, contra as nossas igrejas, as igrejas fiéis. Mas essas forças opostas ao avanço do Evangelho, elas serão tratadas de maneira que elas vão ser despedaçadas, como uma vara de ferro vai atingir um vaso de barro. Nós sabemos, né, o que é que uma vara de ferro faz num vaso de barro. Quem se opuser a Cristo vai ser dobrado, vai ser quebrado, vai se curvar. É isso que ele está dizendo. Agora tem outro aspecto importante. Isso vai acontecer, mas tem algo que já está acontecendo. E eu quero destacar aqui também, é que Cristo já reina. Agora. Não é que ele vai reinar. A Bíblia nos diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A questão, irmãos, é que a gente não entende e às vezes a gente quer ficar sentado aqui, não nos lugares celestiais. Entende a diferença? Tem muito cristão que quer ficar sentado no trono aqui. Mas a promessa é lá em cima, assentado nos lugares celestiais. É reinando sob a perspectiva espiritual, não é reinando sob a perspectiva terrena, secular, em que você vai estar lá com Cristo, todo cheio de pompa, sentado lá à destra do Cordeiro, e o povo lhe servindo e você mandando. Não, não é isso não. Há uma vitória espiritual já em curso. Cristo está reinando, Cristo está levando a cabo a história da redenção do seu povo, da igreja. Ele está conduzindo tudo. O decreto de Deus está se cumprindo. Agora, qual é o problema? Tem muitos ainda aqui embaixo, sem a visão espiritual. Esses ainda sendo salvos, estão sofrendo. Tem muito crente ainda, com muitos anos de vida, ainda sofrendo demais. E capengando, e tropeçando, e chorando, e lamentando, em vez de viver uma vida altaneira espiritualmente. Mas isso, irmão, de novo, é sobre a perspectiva espiritual, não é sobre a perspectiva da prosperidade material, não, é prosperidade espiritual. É ultrapassando as barreiras, as dificuldades em Cristo Jesus. É vivendo uma vida, independente de como seja, glorificando a Deus. Entendendo o propósito de Deus para a sua vida. Caminhando para Canaã celestial. E louvando a Deus, e adorando, e dando graças a Deus. Independente da situação. Porque ele já está reinando com Cristo. Ele diz, isso aqui vai passar. Isso aqui, essa dificuldade, esse problema. E vivendo a vida procurando, Senhor, o que é que tu queres para mim? O que é que tu queres que eu faça? Hoje, o que é que eu tenho que fazer? Me diz hoje, me direciona. Me diz aí, tu tens já definido como eu devo agir hoje para glorificar o teu nome? Porque eu sei que um dia após o outro eu estou mais próximo do céu. Cristo vai voltar. Uma hora tu vai me chamar. Então você não fica preocupado e preso às coisas daqui, não, e aperreado. Aí sofre, aí tem uma doença, aí sofre. Tem um problema no trabalho, aí sofre. Não é isso não. Nós já estamos nesse reino. Nós já estamos governando. Ora, muitos parecem que estão num reino mundano. Preocupados. Eita! A Rússia invadiu a Ucrânia. Meu Deus, e agora? Eu trabalho na agricultura.
E os fertilizantes estão lá em cima. E agora? Já começa a esculhambar o. Desculpa a expressão, né? O presidente da Rússia. E depois começa a reclamar do presidente do Brasil, porque não fez nada. E disso e daquilo outro. Aí vive uma vida de reclamação, de murmúria, de murmuração. Não está reinando com Cristo. Está reinando não com Cristo. E o dólar subiu e o dólar baixou. Não está. Nós somos servos, fazendo parte do reino. Cristo disse: eu não vos deixarei, nem vos desampararei. Não vou. E um dia eu vou estar com Cristo julgando as nações. Como é que tem sido minha postura hoje? Uma postura de quem vai julgar as nações no futuro? A segunda promessa de Cristo é: darei a estrela da manhã. Assim como eu também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Assim como a estrela da manhã governa o céu, os crentes reinarão com Cristo. Nós vamos participar do resplendor e do domínio, desse domínio de Cristo. Vão brilhar, os crentes vão brilhar com o fulgor, com a intensidade das estrelas matutinas. Isso significa dizer, irmãos, que Cristo não vai recusar suas bênçãos sobre aqueles a quem Ele está dando essas promessas. Se Ele der essas promessas para o futuro, e agora no presente? Ele vai cuidar, Ele vai fazer justiça, Ele vai conduzir, Ele vai guiar. É para a gente, o que Cristo está dizendo assim, olha, foque nas promessas. Você está focando em quê? Nos problemas, nas dificuldades, nos apertos, na falta disso, na falta daquilo. Não. De forma alguma. Você está se iludindo. Preste atenção. Olha, quando a gente perde essa perspectiva das promessas, aí é que fica fácil da gente ser enganado com falsas doutrinas. Você perde a referência. Ele está dizendo, foque nas promessas, que isso vai lhe proteger dos falsos ensinos. Quantas pessoas estão aí sem segurança, sem firmeza e ouvem essa semana eu escutei. Meu filho está dando coisa errada na sua vida. Vai procurar uma igreja, vai procurar um terreiro, vai procurar uma coisa, vai procurar outra. Para ver se ajeita isso aí. Está dando muita coisa errada na tua vida. Quando você foca nos problemas, nas dificuldades, fica fácil demais de você ouvir e dar ouvidos à falsa doutrina. Você vai lá, vá lá naquele lugar que lá fulano, eu sei quem é, fulano tinha um problema, tinha uma doença, foi lá e resolveu. A pessoa vai para lá. Depois vai para aquilo outro, depois para aquilo outro. Foque nas promessas. Concluindo, irmãos. Por que você deve se focar nas promessas e não se iludir? Porque o vencedor vai desfrutar das promessas. Muitos são os perigos que as igrejas correm. Cristo está alertando aqui para o perigo da tolerância, falsas doutrinas, ensinos de Satanás, práticas que faziam a igreja se conformar ao mundo, ficar mais parecida, amigável com o mundo, faziam a igreja se manchar com o pecado, macular sua santidade, sua vida, seu testemunho. Não tem como não lembrar, irmãos, tem igrejas aí, meus irmãos,
que já não nem parecer com a igreja parece. Nem parecer com a igreja parece. A igreja de Sardes parecia, né? Tinha aparência, estava vivendo da sua fama. Tem igreja hoje que nem parecer parece mais com a igreja. Seu interior já foi completamente modificado. Liturgia, não tem mais liturgia. Essas paredes aqui estão de branco. Tem igreja que suas paredes são preto. Não existe mais púlpito, existe palco. Não existe pregação, existe show. Quando não é stand-up, é autoajuda. Não existe música de adoração. Existe show de música. Agora, essa semana eu ouvi que no meio de uma igreja bem conhecida aqui no Brasil, estavam cantando músicas de uma banda de rock. Bem conhecida. É a igreja que já está no metaverso. Não começa assim, não. Começa de forma bem de leve. Sem atentar para os perigos e os alertas que Cristo dá. Acaba que se descaracteriza completamente. O que é que nós devemos aprender com isso? Não ser tolerante com o pecado. Não importa qual pecado seja. A tolerância com o pecado faz com que a igreja fique parecida com o mundo. A tolerância atrai o juízo de Deus sobre a igreja. Ele sempre dá oportunidade de arrependimento, mas ele também executa o juízo sobre aqueles que não querem se arrepender. E o juízo pode ser até a morte. Mas ele também nos ensinou a nos protegermos desse perigo. Ele disse: conserve aquilo que é bom, aquilo que a igreja tem de bom. Conserve a sã doutrina, as práticas corretas. Não abra mão disso, de forma alguma. Não ceda, lute. Conserve o que Deus lhe deu ao longo de tantos anos. Nós sabemos, meus irmãos, muita luta é necessária para construir. E pouco tempo é necessário para se acabar. De novo, nós podemos fazer um paralelo com os edifícios. Quanto não se tem que investir em tempo e em recursos para bem fundamentar um edifício como esse? Simples, mas bem feito. O fundamento que a gente nem vê. A gente olha as paredes, mas não sabe nem o fundamento. Quanto se cavou, o quanto se investiu aqui para nivelar o terreno, para que as paredes subissem. O cuidado, como nós vimos, para as paredes subirem de forma retinha, no prumo, para que elas estejam dentro do esquadro, para que se possa colocar o teto e não ruir. Agora, quanto tempo não se passou no investimento, nos recursos, para construir? Agora, em quanto tempo não se derruba isso aqui? Rapidamente. Na igreja, irmãos, é a mesma coisa. Muitos anos para se construir e pode ter certeza, em pouco tempo se destrói. Eu já vi uma igreja passar pelo menos em torno de 14 anos sendo estruturada na doutrina dos apóstolos. Em 3 meses ela rachou. 3 meses.
Ela se dividiu. Não podemos tolerar. Não podemos ceder aos caprichos de um irmão influente na igreja. Um irmão de recursos. Um irmão que fala bem. Não, não ceda. Não acalente pecados das pessoas que você gosta. Ame mais a Cristo e a sua igreja. Ame a Deus sobre todas as coisas. Está entendendo agora o primeiro e grande mandamento? Cristo ama a sua igreja e está observando. Ele tem promessas maravilhosas para a igreja. Então, se firme nessas promessas. Porque Ele pode e Ele vai cumprir cada uma delas. Não viva observando esse mundo. As promessas do mundo e o que o mundo oferece não valem a pena. Vale a pena você manter-se focado. Porque nós vamos desfrutar do novo céu e da nova terra. Um dia nós vamos reinar com Cristo para todo sempre. Um dia nós vamos resplandecer como a estrela da manhã. Que todas essas promessas nos livrem do perigo de tolerar o pecado na nossa igreja. Amém. Vamos orando.